seja muito bem-vindo a mais um Maravicast, o podcast que conta histórias, que faz você se divertir, né? Que é bom. Algumas curiosidades também que acho que as pessoas nem imaginam. Sim. Sempre todas muito maravicheries. E eu vou te falar que o nosso convidado de hoje, ele é um artista, né, Ivy? É um artista. O trabalho dele induz as pessoas a registrarem lembranças, histórias e, por que não, um pouco de vaidade na pele. É isso, Ivy? É isso. Hoje o nosso convidado, ele é uma figura muito ilustre, que, aliás, costuma aí ilustrar, se é que a gente pode dizer assim, mas criar verdadeiras obras de arte no corpo aí dos amantes da tatuagem. Ele tem mais de 25 anos de profissão. É uma figura conhecidíssima aqui no Vale do Paraíba, nesse fundo de vale aqui, todo mundo disputadíssima. E a gente vai conhecer mais esse universo da tatuagem, uma pessoa muito especial. Eu vou ter o prazer de conversar também hoje, que é o Japa Platô, que seja muito bem-vindo ao nosso Maravicast. Muito obrigado. Agradeço de coração vocês pela oportunidade. É muito legal quando a gente fala de tatuagem, né, Japa? Porque tem aquela coisa do preconceito, né? Das pessoas imaginarem que isso existiu antes de Cristo, né? Há muitos anos. E tem várias histórias, a gente sabe que já foi para um uso medicinal, religioso, Sim. né? Para Na marcar guerra, com mensagem, né, conquistas, de enfim. Mas eu acho que faz pouco tempo que a gente vê a tatuagem com uma coisa mais de ousadia, personalidade. Como é que foi para você decidir que você queria fazer isso? Foi em 1992, 93, onde eu tive contato com a tatuagem, porque meus amigos começaram a se tatuar. Ah, E nessa época eu era skatista e né, você sabe como é que é, né? A arte de rua, né? Ver essa toda a rebeldia de skate e coisa e tal, né? Na época tinha um pouco do movimento grunge ainda na época, então a galera começou a se tatuar mais e colocar o piercing, né? Uma galera mais alternativa. E foi assim, nessa época foi o começo, né? O aham. primeiro contato. Aí foi onde eu tive a oportunidade de conhecer um tatuador. Que no começo ele falou, olha, você tem um dom, porque eu ficava desenhando com uma caneta na pele das pessoas ali enquanto ele tatuava. Aí ele falou assim, olha, você tem um dom. Mas você já tinha feito tatuagem nessa época? Você já tinha Não, alguma? não, eu não tinha nenhuma tatuagem. Meus amigos estavam. Ele mora em Londrina, no Paraná. Ah, Ele foi para minha cidade natal, onde era em Assis, né? E lá em Assis eu fiquei ali vendo ele desenhar com a caneta, enquanto ele estava tatuando, eu comecei a desenhar nos meus amigos. Foi onde ele falou: olha, você tem o dom, né? Eu já desenhava um legal. pouco, e ele que me colocou assim no mundo da tatuagem, assim. Que demais! E como é que foi assim para você fazer a sua primeira tatuagem? Como é que eram os instrumentos? Então, na época, a gente teve que aprender a soldar agulha, a gente usava agulha de costura, Nossa. o material já existia a máquina de bobina, né? Aquela maquininha barulhenta e tal. Aham. Então, a gente adquiria as maquininhas, né? E toda a parte de instrumental, de agulha, tinta, era tudo mais artesanal, né? A tinta eu não preparava, eu já comprava de outros tatuadores que confeccionavam a tinta na época, mas a agulha a gente tinha que preparar, né? O pincel, né, a gente tinha que preparar do nosso jeito, né? Então tinha várias formas, a gente enrolava a agulha com linha, soldava, depois soldava na haste, onde a haste vai na máquina. E foi um processo era bem mais artesanal. Hoje é tudo, né, vem de fábrica já soldada em vários formatos, vários tamanhos, várias quantidades de agulha. É que nem pincel, imagina aquela, Que demais, né? né? Já vem tudo de fábrica esterilizado, já pronto para descartar também. Então antigamente você tinha que soldar as agulhas, colocar na cuba ultrassônica, aí depois esterilizar, né? Aí era tudo que nem um dentista faz, a gente Aham. tinha que fazer. Hoje não, hoje é que nem uma seringa ou uma agulha descartável, vem tudo prontinho para você usar e descartar. O Japa, para quem gosta, assim, curte, quer seguir nessa profissão, o que que um tatuador precisa estudar? O que que ele precisa saber antes de começar a desenhar e tatuar as pessoas? Primeiro, gostar de desenhar, né? Gostar de Aham. desenhar, porque hoje em dia você entra na internet.
E ali você se informa. E você hoje tem peles artificiais. Ah, é verdade, né? As pessoas testam nas peles artificiais, né? Isso, e tem também, antigamente a gente usava pele de porco, a gente usava mil como cobaia. Eu fiquei 3 anos fazendo tatuagem de graça. De graça. De graça. Porque antigamente era mais assim, primeiro você vai aprender a tatuar. Aham. Quando você estiver oferecendo um bom trabalho, era a ética que tinha no meio daquela geração de tatuador. Então você não vai cobrar pelo trabalho que você não garante. Então você vai tatuar de graça. E como naquela época a demanda era muito restrita para uma tribo só, não era tão popular. Então demorava mais para você, né, evoluir. Então você tinha que arrumar os amigos de graça. Então eu fiquei 3 anos fazendo tatuagem de graça. Aí depois que eu comecei a cobrar. Comecei a cobrar o material, aí já estava fazendo a faculdade também. Na faculdade eu já tatuava já. Aí, para quem quer começar, tem que gostar de desenhar. Tem que estudar desenho, porque sem conhecimento de arte não tem como. Você vai pular um degrau, Uhum. né? E Então, você fez faculdade do quê? análise de sistemas. Nossa! Faculdade de Informática de Lins. Uau! Para você ver. Eu entrei na faculdade assim, né? Informática, tal. Eu imaginei um monte de joguinho, tal, aquela coisa que eu ia desenvolver, e tal. Papapá. Cheguei lá, era só álgebra, só estatística, Como é que tinha hemograma, uns negócios, não é hemograma, algoritmos, enneagrama, um monte de coisa assim. números binários, sabe? Era uma coisa assim, só cálculo. Gente do Aí céu, eu já, no meio da faculdade, eu falei, não dá. mãe, eu não quero mais. Ela falou assim, olha, você vai terminar. Que eu já paguei até aqui, E você vai aí? terminar. Aí eu fui e falei, bom, vou vazar logo daqui, eu tenho que me Vou formar. terminar logo esse Aí eu me negócio. formei rápido e eu já tatuava, né, na faculdade. Então todo mundo na sua casa já sabia que você tatuava, que você gostava Sim, disso. sim. Quem Foi um comprou todo o susto. material, sim, pra mim foi minha mãe. Que né? legal! Minha mãe, ela comprou, me deu apoio, só que quando ela viu que o negócio mexia com o sangue, mexia com, né, com aquele estilo de pessoas assim, né, meio alternativas, assim, né? Mas já Aí ela falou, assustou. nossa, o que está acontecendo? Não, mas o acontecendo? mundo da tatuagem é assim, era bem discriminado na época. Era, né? Era muito discriminado. E ela, de repente, não queria que você seguisse esse tipo de coisa, né? No fundo, né? Ela achou que, pelo que ela me conta, que ia ser coisa assim de momento e depois eu ia desencanar, entendeu? Mas aí depois que eu me formei, né, vim pra cá, dei aula aqui também de informática, numa escola de informática que tinha em Lorena. E eu já fazia tatuagem. A tatuagem começou a tomar todo o meu tempo ali. Então o que eu fazia, uma ou duas tatuagens que eu ganhava no mês dando aula. Aí eu peguei e falei assim, Aí, mais uma Meu. vez, né? A história do professor sempre é a eu mesma, falei, né? eu já tava com 6 anos já de profissão. Eu peguei e falei assim, eu vou ter que parar de dar aula porque é o que eu gosto de fazer, público jovem, né? Aham. E foi a escolha que eu fiz pra mim. Que legal! E na sua família tinha mais gente que gostava de desenho, assim? Que influência você tem de desenho? Porque a gente sabe que tem muito da Então, arte oriental na tatuagem, então, né? Sim, mas a arte de desenhar veio da minha mãe porque ela pinta quadro. Então eu cresci legal. vendo ela pintando quadro. O meu castigo assim era senta aqui, você vai ver eu pintar. E eu ficava ali, eu Castigo ficava. bom que a sua mãe te deu. Era assim, né? Muito agitado, muito levado, eu ficava ali. Então eu cresci vendo quadro, vendo pintura, mas era sempre mais aquelas pinturas tradicionais, vaso de flor, navio, essas coisas assim, né? Que legal! Que antigamente pintava paisagem de fazenda, aquela coisa assim. Então eu cresci vendo muito isso. E depois quando eu decidi desenhar, eu já senti uma facilidade de desenhar, sabe? Então quando eu olhava para o desenho, eu falava, eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu ia pro papel, eu falava, bom, não é bem eu sei fazer, né? Mas já tinha o esboço, já vi que já vi que eu tinha facilidade para aquilo. E quando você percebeu, falou assim, quer saber, tô bom nesse negócio aí. Você lembra o desenho? Olha, os primeiros desenhos que eu fiz que me chamou muita atenção, não na tatuagem, no papel. Eu lembro que eu desenhei um castelo com um gnomo, aquela coisa que tinha na época, né?
E ficou diferente dos gnomos tradicionais. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu detalhei mais, eu aprimorei mais, eu achei, pô, ficou legal, é isso aí que eu tenho que pegar. Detalhe, né? Você vê muito desenho, mas sem detalhe. Sem Então, quanto detalhe. mais detalhe tiver, melhor a arte Melhor. vai ficar. Isso muda já, assim, de época em época, muda a tatuagem que as pessoas costumam fazer. O que que as pessoas mais buscam hoje? Hoje são Tatuagem. escritas, né? Uma mensagem, uma homenagem, né? Uma frase, um falar do parente que marcou, né? Aquela frase, né? Aquela última frase. Então, pessoas, elas marcam bastante frases escritas, né? Às vezes até com a letra, né? Eu Até vejo, às com a vezes, letra. leva, né? Tipo, a letra da mãe, de algum Isso. bilhete, Um né? bilhete, para a pessoa ter um significado enorme, né? Aham. E a gente procura sempre tatuar num lugar que vai dar uma estética boa no corpo, né? Porque tem que combinar. E faz toda a diferença, Faz né? diferença. Tem regiões que envelhecem mais rápido, né? Que não é legal de tatuar, né? Sim, que são normalmente é onde envelhece mais rápido, é rosto, pé e mão, né? E nos outros lugares do corpo, para que envelhece mais rápido, é onde fica exposto ao sol, né? Onde a pessoa fica exposta mais, porque cada um tem o seu hábito, né? Aham. Então ali vai envelhecer mais rápido. E se ela não tiver um cuidado de hidratar, de proteger, né? Com um bloqueador, porque o protetor também bronzeia. Então o bloqueador vai deixar branquinho ali, né? Aqueles bloqueador que você usa que fica a marca do dedo, né? Você não vê na praia que a pessoa passa irregular e marca tudo. É esses que são para tatuagem. Esses são os ideais para tatuagem. A tatuagem tem que ficar branca. E muita gente faz na mão, né? Nos dedos mesmo. E vai ficando diferente, né? Difícil de pigmentar já é para nós que é né? tatuadores, né? E quando o pigmento pega, ele tende a mudar o formato do traço um pouquinho, porque ele expande, ele abre, o traço abre um pouco, né? Perde um pouco da definição. Por exemplo, tem um tecido na mão que é de proteção. Então, se você tatuar aqui em cima, fica de um tom. Na hora que entra no tecido de proteção, fica 2 tons. Então, todo mundo tá tatuando na lateral, aqui assim, metade pega e metade não pega, na lateral dos dedos. É um lugar que eu evito de tatuar. Que Legal. Eu vou aproveitar, tirar uma dúvida. Existe uma diferença de tatuar a pele negra, por exemplo? Precisa de um cuidado específico? Precisa de uma tinta específica? Então, o cuidado que eu sempre indico para quem trabalhou no meu estúdio, né, até para a pessoa que vai ser tatuada, eu aconselho assim, você tem um tom de pele, a gente já sabe. Ó, o azul na pele morena vai ficar assim, o vermelho vai ficar do tom mais escuro, o amarelo não vai pegar tanto. Então, inclusive, a gente instrui também, quando o cliente chega com uma imagem com muita sombra, olha, eu vou reduzir as sombras, vou equilibrar o tom de preto para não escurecer muito na sua pele. E isso daí só o tatuador que tem experiência, que tem um know-how, que ele pode equilibrar as cores, equilibrar a tonalidade de preto para não sobrecarregar, né? Sim, sim. E tem o risco de ter alguma queloide, alguma cicatriz, alguma coisa, uma inflamação? Como é que é? Olha, a inflamação, ela envolve bastante coisa na hora que a imunidade da pessoa estiver baixa. Porque a tatuagem já é um machucado. Inflamação já é outra coisa, né? O pessoal fala, o que você comeu, o que não sei o que, não tem nada a ver. Imunidade. É imunidade. Por que eu não pode beber? Porque vai baixar a imunidade. Né? Por que eu não posso comer uma coisa muito pesada? Porque com certeza o corpo seu não vai baixar sua imunidade ao ponto de você ficar doente, mas vai baixar a imunidade no ponto de que ele vai se concentrar para digerir aquele alimento pesado ali. E vai deixar o machucado de lado. Né? Então o foco é cuidar de uma boa cicatrização do machucado para que a tatuagem recupere mais rápido. Então, o que mais implica, que eu vejo assim, é a imunidade. Que legal, e faz todo sentido mesmo, né? Essa coisa de falar de não poder comer isso e aquilo é realmente a imunidade. Imunidade. Ô Japa, quando você começou a fazer as tatuagens, você falou um pouquinho dessa coisa da tribo, né? Sim. Era muito separado. E a gente tem muito, e hoje ainda mais, os significados das tatuagens, né? Isso aqui, é pra gente que já foi preso, isso aqui... Naquela época era muito marginalizado isso ainda, no sentido de estar à margem mesmo, de poucas pessoas aderirem, era só realmente um tipo de pessoa, um tipo de tribo.
Como é que era isso? Era mais rebeldia. Era, né? Era mais rebeldia. Você tatuava para ser diferente mesmo, né? Hoje você tatua para você estar atualizado, não é? Uhum. Para, né, pra você Vaidade, né? Exatamente. Então, hoje a tatuagem é um símbolo de luxo, de estética, de moda, né? Antigamente era rebeldia pura, né? Era rebeldia pura. Não que hoje não seja, Aham. né? Mas depois que os jogadores de futebol Ah, aderiram, porque não tem quem não gosta de futebol, né? exato. Então, no meu ponto de vista, abriu muito esse leque, Popularizou, né? popularizou. É a palavra mais certa. Então, os artistas também, né? E é verdade que as mulheres tatuam mais que os homens? É verdade Sim. essa conta? É, Sim, mais que os Sim. homens? sim, com certeza. Olha só. Olha que legal, eu não imaginava isso, porque geralmente você fala, o homem tem o braço fechado, não sei o que. As mulheres tatuam mais. Porque elas fazem tatuagem pequena, Ah, isso é verdade. então não aparece tanto, Uhum. né? Por exemplo, as mulheres, normalmente, elas tatuam várias tatuagens pequenas e não fazem o fundo, por exemplo. Então você ainda vê o tom de pele. Uhum. Então passa despercebido, né? Os homens já não, já carregam no preto ou joga a cor, o braço todo azul, toda aquela coisa, entendeu? Fica mais Aham. pesado. Aí faz uma só e bastou, né? Às vezes faz um e bastou. Então, as mulheres, elas estão se tatuando mais. A cada época que passa, estão se tatuando Tatuando mais. mais. E você acha que essa coisa da rebeldia que você falou antes, hoje virou um pouco de moda também? Você acha que isso é ruim? Ou não? Para nós, não. Não, né? Não. Quanto mais, melhor. Quanto mais, né? melhor. Mas, antigamente era mais restrito, era mais... tinha uma certa discriminação. Mas para nós que éramos tatuadores, era legal. Uhum. Porque você chegava no lugar, tatuador, nossa, tatuador, né? Hoje não, tatuador, como qualquer outra profissão, né? Antigamente o pessoal te conhecia, né? Você tinha um certo respeito no meio das tribos, porque não era todo mundo que fazia, É. né? Era uma arte diferente. Então eu peguei o começo mesmo, que não tinha internet, né? Não tinha informação, não tinha... Não tinha desenho pronto, né? Você tinha que criar. A divulgação nossa era revista, pra você ter uma ideia. Isso é muito legal. Eu lembro que na faculdade, né, eu até comentei com você uma vez, eu fiz um livro, né, de TCC, de conclusão de curso, que falava sobre a pós-modernidade. E a ideia era a gente falar das tatuagens, das modificações corporais, né, do corpo, suspensão humana, que tava muito recente naquela época, e isso tá tudo bem, que eu já, né, faz uns 20 anos que eu me formei, mas é pouco tempo se a gente for pensar em tecnologia e avanço, né? Sim. E tava muito no início, aquela coisa do piercing, né? E tinha o André Meyer na Galeria Ouro Fino, e tinha aquela coisa da tribo, e eu achava aquilo muito incrível. E eu lembro que eu e a minha amiga, a gente começou a frequentar alguns lugares, porque a gente queria conhecer as pessoas. Não dava pra você chegar lá do nada, né? Você tinha que se infiltrar. E aí a gente começou a ir em raves, começou a ir na Galeria Ouro Fino, na Galeria do Rock, porque eu queria entender por que as pessoas faziam aquilo. Eu falava, não é possível que alguém se pendura num gancho e ok, né? Sim. E tudo tinha um porquê, né? Um porquê espiritual, um porquê... E eu achava aquilo muito incrível. Mas, no tempo em que a gente foi fazendo essas pesquisas, eu senti um preconceito gigantesco por parte também da academia da escola, porque falava, nossa, mas vocês são meninas tão boazinhas, tão certinhas, como é que vocês estão fazendo um negócio desse, né? Toma cuidado, porque essas pessoas usam drogas, porque essas pessoas... E aí você começa a ver como aquilo era encarado naquela época, né? Era muito complicado. A gente mal podia falar do homossexualismo. E a gente conversava com pessoas sobre isso. Porque são pessoas e eu queria entender o que aquilo, né, acontecia. E eu acho que para você que começou, eu acho que era muito pior. Acho que as pessoas também te marginalizavam, talvez. Com Não, certeza. não, por isso? Com né? certeza, com certeza. Porque o skatista também era, né? Era. É. Uhum. O skatista também era. Então já tava tarimbado de não ser aceito em certos lugares que chegava, né? Um certo preconceito, já desde a época do skate. Então, com a tatuagem já tava tarimbado já com esse lance de discriminação, sabe?
Mas quando eu cheguei aqui, por exemplo, me apresentava como tatuador, a gente sentia uma certa diferença em certos lugares. Porque Guará também era uma cidade, sempre foi uma cidade conservadora, né? Uhum. Quando eu cheguei em Guará, eu falo para todo mundo, você é filho de quem? É. Você não conhece a família tal? Você não conhece... Não conheço ninguém aqui, não sou daqui e tal. Entendeu? Então, a gente sentia um pouco, né? Inclusive para alugar os lugares, para a gente poder trabalhar. Mas aí a gente foi ganhando credibilidade, todo mundo foi conhecendo, a geração foi... todo mundo se tatuando. Uhum. Mas era muito, 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 muito. Hoje, quem não viveu não tem noção de como que era, né? Não tem. E o piercing? Porque daí foi surgindo isso também. E aí, como é Sim. que era fazer O isso? piercing era mais punk ainda. Era. Era mais punk, porque o piercing, a gente comprava joias de um ou dois revendedores que tinha na época. Inclusive, eu fiz o curso com o André Meyer, Que legal. né? Eu já vim de uma segunda geração de body piercing, que teve na época, que foi em 98, por aí. Então, era bem rebelde Era. o piercing. Era bem rebelde. Tudo Eu que acho que vinha a foi gente já essa época que eu furava, fiz, sabe? Que nervoso que dá, não. Eu gosto. Eu acho lindo também, eu assim. gosto. Eu sempre gostei mais do piercing do que da tatuagem. É. Eu tenho, assim, uma dificuldade com aquilo que eu não posso trocar. Sim, E sim. isso é legal. Assim, As pessoas falam muito sobre isso. Cortei- Mãe fala isso pra gente. Minha mãe falava. Enjoa, tira. Exatamente. Cortou o cabelo, não tá bom? Põe um aplique. Mas e a tatuagem? Mas e a Minha mãe tatuagem? fala, você vai morrer com isso daqui. Sabe o que acontece? Quando você vê um metal em você, eu já tive piercing no nariz, na boca, então quando você olha pro metal, no começo você gosta. Aham. Porque aquilo ali, uma hora você vai Enjoar, não vai? enjoando. Entendeu? Então hoje, os projetos auriculares, né, a orelha, as mulheres estão furando muito a orelha, em vários lugares. E vem do piercing. Não adianta falar que não é piercing, porque vem do piercing. Exatamente. Perfurações luxuosas. Não tem nada bonitinho colocando ali. É punk o negócio. Dói. Demora um ano para cicatrizar. Não é fininho. É um adorno. É. Aquilo demora um ano para cicatrizar. É um adorno. Então, estão tentando modernizar o piercing, mas não adianta. É piercing. É piercing, É piercing. É piercing. E você nunca teve vontade de fazer tatuagem? Da tatuagem eu não tenho. Não. Por isso. Aham. Eu até, né, que legal seria fazer uma tatuagem bonitinha, tinha uma coisinha brilhante aqui. Mas eu hora que eu olhar e não chego a Não, acho que não. Então, eu já usei piercing. Aham. Até minha filha nasceu, eu usava um piercing no umbigo. Depois barrigão, tirei, não pus mais. Mas a tatuagem eu acho maravilhoso. Meu marido tem, a minha sogra tem. Minha sogra fez tatuagem agora. Isso é legal. Muita gente legal, faz depois dos muita 50 Depois anos. 50, 60 anos. Minha uma aqui, outra aqui, outra aqui. Que legal. é moderna. Muito legal. Mas eu não tenho essa vontade, porque eu sei que eu vou olhar, depois eu querer tirar e não vai ter jeito. Então eu prefiro, se eu tiver que fazer, eu prefiro colocar um piercing, mais a tatuagem. Eu acho que nessas coisas de pesquisa, o que me influenciou a primeira vez, eu fiz 18 anos, eu fiz o piercing, fui lá na galeria fazer. E na época eu queria fazer o do nariz e eles faziam com o próprio brinco, né? Não sei se ainda é hoje assim. Não, hoje não. Nossa, aí pá! Aí só saiu uma lágrima. Assim. Doeu? Não, mas Tô ótimo, tô ótimo. Mas eu queria entender a experiência, eu queria saber como era. E isso a minha mãe até que não ficou tão tensa, porque era muito pequenininho, era um Sim, negocinho bonitinho, delicado. Nariz, pedrinha, né? Mas a tatuagem, a primeira que eu fiz, a minha mãe chorou. E acho que a primeira, isso tudo que era minúscula. A primeira, a segunda, a terceira, a minha mãe chorou e eu já tinha mais de 20 e poucos anos. Quase 30. Minha mãe chorou porque ela me viu com tatuagem. Falou assim, eu não gosto, é muito feio. Agora ela já desistiu, né? Assim, sabe que é uma coisa que eu gosto, que é bonita, eu gosto, né? Mas assim, não tem mais esse preconceito porque ela já desistiu. Mas pra ela era um afronte no sentido de, olha o que a minha filha tá fazendo, será que tá acontecendo alguma coisa e eu não tô percebendo, sabe? É engraçado isso, mas ainda acontece. Eu acho também. Ainda acontece. Até essa semana eu tive um caso desse, a equipe que trabalha comigo lá no Madame,
Aí o cozinheiro chegou e falou assim, ai, minha esposa não tá legal, passou mal, caiu aqui, o que aconteceu? Eu achei que ele ia falar alguma coisa, um problema de pressão, alguma coisa, mas era mesmo, era pressão. Mas eu, por que essa pressão? Tá cansada? Não, porque o filho tatuou das costas pro braço inteiro. Ele foi de uma vez também, né? Quando Deu ela um golpe. viu, assim, a pressão foi lá em cima, diabetes foi lá em cima, porque parece que é uma fonte, né, pra mãe, né, pros pais. Ainda Teve tem pai que essa- já foi brigar com você, não? Olha, a gente sempre só tatua maior de idade, né? Mas às vezes eu sempre tatuei amigos, né? Quando você vai almoçar no almoço lá, você vê que o pai já começa a olhar torto. Foi ele, Foi culpa ele foi ele que manchou meu filho, né? Isso aí você carrega o resto da vida, né? Inclusive, quando eu fui fazer minha tatuagem, que eu tenho aqui no braço, que esse Paulinho fez, olha pra você ver. Eu levei 5 horas pra fazer ela. E eu fui até Londrina fazer essa tatuagem. E eu tava fazendo essa tatuagem, você acredita que minha mãe tava em Assis, ela começou a passar mal, passar mal, e ela não sabia que eu tava fazendo tatuagem. Aí eu cheguei em casa com a tatuagem, ela falou assim, meu Deus do céu, eu quase fui parar no hospital. Falei, o que que foi? Ontem eu quase, que horas você tá fazendo tatuagem? Ontem à tarde fui quase parar no hospital, por quê? Porque eu tava sentindo umas pontadas em mim. Olha isso, gente. Olha só, conexão. Conexão. Ela falou assim, eu tava sentindo umas pontadas em mim. Eu falei, gente, que é isso? Que é isso? E ela falou que ela queria ir pro hospital, que ela não sabia o que era, mas depois passou. Quando eu cheguei lá com a tatuagem, ela falou. Aí eu falei, então, mãe, a senhora não deve ser a primeira mãe que sente isso, não, porque eu tatuo todo mundo, tá vendo como é que as mães sentem? Ela com sua cabeça, né, eu tô pagando os pecados, né, mas você entendeu? Que legal isso. Conexão. E mesmo sendo a sua profissão, vamos dizer Sim, assim. ela também não gosta, ela me vê, você fez outra. Meu pai, Sérgio, outra, não sei o quê, né? Mas parece que eu tenho pouco perto dos outros tatuadores, né? Eu acho você muito discreto. Sim, eu queria fazer mais, só que eu sou até muito assim, como é que eu posso falar? Eu não faço assim eu gostei do desenho, quero ele aqui. Não, eu tenho que merecer a tatuagem. É legal isso. Tem que merecer a tatuagem. Então, a primeira tatuagem que eu fiz em alguém, eu fiz em mim, né? Você mesmo fez. Eu fiz a primeira tatuagem. Com 3 anos, eu fiz uma outra tatuagem. Com 5 anos, aí com 10 anos eu fui me homenageando, né? A última que eu fiz foi essas 2 máquinas que eu tenho aqui, para comemorar aí os 26 anos de tatuagem, né? Porque é um objeto que, né? Legal, que tá com você esse tempo todo. Sim. Tem alguma tatuagem sua que tem um significado muito especial? Essas 2 máquinas. Essas duas. Essas 2 máquinas, com certeza. E todas elas você pensa em algum momento da sua vida? A gente lembra da fase, da época, né? Por exemplo, essa tatuagem aqui foi eu que fiz, ó. Com 3, Você mesmo desenhou. eu mesmo tatuei. Com 3 anos de tatuagem. Então é uma tatuagem que eu não tenho vontade de tirar e não vou tirar, né? Então, as outras pode ser que, né? Mas essa daqui não tem como. Que legal isso. Ô, Japa, me conta uma coisa. A gente fala muito da tatuagem como estética, moderna, hoje em dia é moda. Mas tem gente que usa também pra, sei lá, pra esconder alguma parte, alguma coisa do corpo que não gosta, que não se identifica. Você já pegou algum caso assim? Bastante, bastante. A gente disfarça cicatrizes, né? A tatuagem ela tem o poder de tirar o foco daquele indiferença que tem, entendeu? Isso ela tem. Só que tem que tomar muito cuidado, porque a tatuagem, se você tatuar ela só no formato da imperfeição, ela não vai ficar perfeita, porque já está imperfeito aquele formato, de cicatriz ou mancha, sei lá o que for. Você tem que ocupar, tem que ser maior para disfarçar bem. Sim. Se for do mesmo tamanho, não vai disfarçar. Uma porque o tecido da cicatriz envelhece mais rápido. Outra que o traço vai expandir. Outra que vai manchar tudo. Então a pessoa tem que pensar, quando chega lá, eu tenho uma cicatriz aqui, eu queria cobrir, tem que pensar num desenho um pouco maior. Um pouco maior, lembrando que a técnica para tatuar em cima de uma cicatriz, o tecido, ele não é perfeito, que nem o outro que está fora da cicatriz. Ele tem imperfeições de profundidade, às vezes, de
de ruga, de dobra, porque ele cicatriza de um lado, depois ele cicatriza do outro. Então, o traço, ele vai acompanhar essas arranhuras. É diferente de você pegar uma superfície perfeita. Você traçou na perfeita, ele vai ficar. Agora, quando ela é irregular e ela tem imperfeição, imagina, Desafiador. é bem desafiador. Bem. Se, por exemplo, vou citar uma. As mulheres fazem a Abdominoplastia. abdominoplastia. É, Vai, vamos lá. Abdominoplastia. Aí tem a cicatriz lá, retinha. Aham. Aí a pessoa vai lá e tatua em cima da cicatriz. Aí fica aquela linha. Uhum. Pequenininha, porque a mulher não quer que faz maior. Então fica pequenininho. Ele vai chamar mais atenção chamar mais ainda. atenção. Mas atenção, o traço vai estourar com o tempo, que ele vai envelhecer. E ela vai carregar uma linha escura ali. Entendeu? Então por isso que é bom você abrir as linhas, Aham. né? Pegar o formato do quadril, dar o movimento para ficar, pra ficar mais feminino e beleza. Aproveitando esse gancho, né, a gente fala muito de estética hoje, né? Plástica, como a gente falou da abdominoplastia, harmonização, né, facial e tal, do rosto e tudo que a gente pode fazer. E a gente fala do limite, do equilíbrio. Quando a gente fala de tatuagem, né, modificação corporal, também existe esse limite, esse equilíbrio? Porque tem gente, por exemplo, que pinta o olho. Não sei, como é que isso funciona? Como é que você vê isso? Olha, eu não tenho coragem de pintar o olho. Então, o meu limite já nem chega aí, né? Tem certos adornos também que eu não tenho coragem de colocar, a body modification, né? Que é modificar o corpo, né? Vai da pessoa, né? Porque hoje você vê, tem gente cortando o nariz, tem gente tirando o dedo, tem gente cortando a orelha. Então, é muito, né, de pessoa. E, por exemplo, isso de olho, né? Por exemplo, falou, você tem o seu limite, né? A Sim. pessoa vai entender o dela. Mas como é que isso funciona? É com máquina? Como é que funciona? Então, essa pintura do olho, normalmente não, ela é feita com uma agulha que ela tem um formato diferente de agulha com ponta. Ela puxa, bem básico eu vou falar, ela puxa a retina, ela já vem molhada, você molha lá na tinta, ela puxa a retina, ela infiltra, a tinta infiltra automaticamente. Então, ela puxa a retina e infiltra. Então, é uma pintura, né, uma arte, né, Uhum. nova. Ninguém sabe ainda muito o que vai acontecer com o tempo desse pigmento no olho, né? A pessoa fica lacrimejando uma semana, enxugando porque tudo que é estranho, que está no seu corpo, Que é estranho. o corpo Pode pula para expulsar. fora. Aham. Então, normalmente os piercing que são mal colocados, eles dão rejeição, Inflama. inflama. A tatuagem também, se ela inflamar, o pigmento fica mais fraco. Então, o corpo tenta de todas as formas rejeitar, né? Por isso que o piercing na orelha leva de 6 meses a um ano para cicatrizar bem, porque o tempo todo o corpo está lutando. Isso não faz parte de mim, isso faz parte de mim. Aí ele vê, né, que não tem como, ele cicatriza, né? Nossa, essa do olho é perigoso, de repente, a pessoa ter algum problema, ficar cego, sei lá. Existem relatos aí que, né, ó, tem uma modelo aí que ficou cega, né, mas não acompanhei profundo o caso, mas eu não sei ao certo se realmente o caso dela foi pelo Por fato isso, do aham. pigmento, né? Eu já vi pessoas pintando bastante preto, né, azul, vermelho. E tem como reverter depois disso? Não, é reversível essa pintura, Pro resto da vida. o resto da vida. Gente, é muito surreal, É assim, muito né? surreal. É lógico, cada um tem um gosto, tem um jeito, mas é complicado isso, né? Porque tem que saber onde você faz, mais ainda, porque corre risco, é o olho, né? E você vai para muitos eventos, né? Sim. De tatuagem, de modificação. Como é que é ver as pessoas hoje? É muito diferente de antes. Você acha que hoje essa tecnologia de cada hora surgir coisas novas, as pessoas estão aderindo isso muito rapidamente também? Olha, o microdermal, por exemplo, aquelas pedrinhas que ficam no rosto, né, os brilhos, né? Antigamente não tinha, né? E hoje você vê muita gente tendo. E como é que isso funciona? É feito com uma peça que abre a pele, né? Ela cava a derme, a epiderme, e você coloca lá dentro a peça, que ela vem com uma base que fica imersa. E fica só uma pontinha para fora onde você rosqueia o brilho, né? Então, cada vez está modernizando mais, mas a body modification, ao ponto de você
cortar a orelha, você cortar o nariz, isso também está aumentando bastante, né? Isso eu não via, nunca imaginei alguém tirar o dedo, né? Mas existem pessoas que vão para essa área, sim. Não tem como voltar, né? E não tem como Não voltar. tem como voltar. Essa, por exemplo, que coloca perto do olho, essas pedrinhas, a pessoa consegue tirar? Ela mesma tirar? Não, ela precisa ir no Não, ela precisa de um profissional. profissional, porque é tudo com peça, com instrumento adequado para a remoção. E tá dentro da pele, E né? tá dentro da E pele. está dentro da pele. Não tem como. Nossa, é bem profundo. É o futuro. É o futuro, né? É o futuro. Isso vai ficar cada vez normal, né? Aham. Como as Como tatuagens era- elas ficaram. Você acha que vai acontecer a mesma coisa? Vai, né? Vai. Então, de repente, se eu tiver um filho, eu vou ficar preocupada dele fazer uns negócios. Fala isso, que eu já tô pensando na minha. Eu acho que eu não. Filha, pelo amor de Deus. O microdermal, possivelmente, a maioria vai ter. Vai ter, né? Vai ter. Porque é bom que dá pra tirar, né, já? É. Dá pra Tem, tirar. tem aquelas. Mas esse não é, esse aqui o dentista coloca, né? Aqueles brilhinhos Os no brilhos. dente. Ah, tal. é. E meu irmão tem, e a minha filha já fala assim, tio, eu quero colocar uma pedrinha dessa. Ele tem 5 anos. Eu já falo, mãe, quando você vai deixar eu colocar uma pedrinha? Uma pedrinha. Quando tiver dentinho, dentão, já. Sabe que até eu acho que eu vou fazer isso. Eu falei, tá bom, filha, eu vou colocar agora um dentinho de leite, você pode pôr. Caiu, mamãe não põe mais, tá bom? Aí cai o dentinho de leite, a pedrinha vai embora e Pode tchau. ser. Será que Certo, vai colar? não vai sei. colar? Não sei. Nossa, complicado isso, hein? Mas e limite de tatuagem? Por exemplo, você já tem uma pessoa que quer fazer, faz pescoço, faz rosto inteiro. Tem limite ou não? Não, Não tem. não tem limite. Eu E- acho que a pessoa ela vai se olhando, ela vai acostumando com a tatuagem, ela vai. Quando a pessoa faz uma tatuagem que ela se decepciona logo de cara, possivelmente ela vai ficar meio, né, em fazer outra, né? Ela cria um receio, né? Agora, quando a tatuagem fica legal, ela se identifica, ela sempre vai querer fazer mais. Por isso que não tem limite. Não tem limite. Não tem E existe um lugar que é mais difícil fazer? Por exemplo, tem gente que raspa o cabelo e faz aqui na cabeça, sei lá. E aí? Para quem está sendo tatuado, Aham. é um incômodo, né? Agora, para nós que estamos pigmentando, é um tecido muito fino, então pega muito rápido. É diferente de você tatuar uma costela, que a pessoa tem que esticar a costela, o tecido é grosso e, você entendeu? E pigmentar. Quando a pele é bem fininha, é rápido. É rápido. É rápido. É uma passada só, já pega. Então, o lugar mais difícil de tatuar seria a costela? Costela, cotovelo, Nossa, cotovelo deve ser muito complicado. Axila. É, porque ele é todo... Axila? joelho. Nossa, mas o axila. Aí tem gente que faz tatuagens grandes, né? Pegando Ai, tudo. pega, é Já não tem mais verdade. espaço, então já Vai tudo mesmo. vai tudo. Vai tudo é ótimo. E nessa coisa do vai tudo? Agora uma pergunta que não Sim. quer calar. Não quer Sim. calar. Quando a Vai pessoa tudo. chega lá, ela já tem que raspar tudo? Raspa tudo, né? Tem que raspar. Raspa debaixo do Depilar, braço. depilar, né? Tudo. Depilar. Depilar Toda parte tudo. que tem Pelo, pelo, tem que tirar tem tudo. que tirar. E você já ficou com vergonha de fazer uma tatuagem em alguém? Olha, eu não tatuo genital, né? Ai, que bom. Então, Eu saí do menos porque mal. Você Porque é se eu meu tatuar a limite. mulher, uma hora vai chegar um cara, você tatuou uma mulher, que você vai fazer tatuagem em mim também, né? É. Nem piercing, nem tatuagem. Nem tatuagem. Ai, né? legal. Eu faço em genital. Mas, qual foi a pergunta? Você falou Se você já teve vergonha de fazer alguma tatuagem em algum lugar. Ah, assim, não, porque depois não. que já liga a máquina, você já Você nem... já presta é atenção uma ali. tela, é uma tela, né? Não tem jeito. É. Não tem jeito de você sentir vergonha, porque é a responsabilidade depois que você tá com a luva na mão ali, acabou. O mundo aqui Não tem mais essa. desliga. Ai, que bom. Menos mal. Menos mal, né? E já teve alguma que você teve que refazer e que você falou assim, isso vai me dar muito trabalho, mas eu vou refazer porque eu tô com dó dessa pessoa que tá muito feio, Há várias. né? Porque... Há várias. Várias? Várias. Tem tatuagem que eu mesmo faço, e daqui a alguns, por exemplo, eu já 27 anos tatuando. Então as tatuagens que eu fiz há 20 anos atrás, elas não totalmente estão mais diferentes. novas, né? Era outro estilo, era outra época. Então eu cubro também, eu reformo. Então é direto, né? Direto a gente faz as reformas, recupera, né, a tatuagem, cobre, né? Legal. Você já tatuou alguém da sua família? Tem alguém que você Já. gosta? Já.
É, bastante. Primo, tudo. Primo, sim. Vários primos. Mãe nunca. Não, Nunca você acha que ela nem vai querer. não vai. Ela não vai ter. Nem uma cruz. Nem uma cruz. Nem a Bíblia. Nada de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas hoje ela já acostumou. Acostumou com a profissão, aceita, Acha bonito? acha legal. Aham. Acha legal. Ela não gosta de terror, mas acha legal. Não gosta de Fred Krueger. Do Fred Krueger ela não gosta. Da Pri ela já nem olha muito aquela tatuagem. As outras são bonitinhas, Pri, essa não, ela não quer nem ver. Você tem vontade de fazer alguma arte, algum desenho que você nunca fez, assim, e Eu você tem gosto, vontade? sim, eu gosto muito de fazer biomecânico. É um estilo futurística, sabe? Estilo futurista. Eu gosto muito. Só que o mercado daqui a gente não tem, assim, público para isso, né? Eu gosto de fazer retrato colorido. Hoje todo mundo faz o sombreado, né? Tem muita coisa que eu gosto de fazer. E qual que é a prática para isso? Você sempre tem que ficar desenhando? Todo dia praticando, todo dia tatuando, tendo contato com desenho, algum tipo de pintura. Na pandemia eu desenhei muito no papel, pintei quadro, tudo que envolve arte você tem que estar antenado ou praticando para você não perder, né? Principalmente o estudo de traço de linhas, você tem que ficar no papel, desenhando mesmo, com a caneta, com o lápis, para você não perder essa concentração, né? Essa sintonia que você tem de movimento com o que você imagina, né? Para sua mão, conectado com a máquina, tudo ali. É uma responsabilidade muito grande também. Muito grande. Quando você falou das cores, né? Você sabe que você vai colocar uma cor e aquela cor vai mudar, ela vai ficar mais escura em determinados tons de pele, Sim. em determinada região. Isso tudo você vai aprendendo ali no dia a dia, no traço, fazendo ou não? Então, quando você, hoje você ensinando, porque eu também ensino, né? Quando você ensina, a pessoa já pega mais rápido, dura guardar tudo isso de informação, mas quando eu, por exemplo, vou atender um cliente, eu vejo que o cliente tem um pouco queimado de sol, tem um hábito de sol, eu falo, olha, você tem umas manchas de sol aí, você quer mudar o lugar, é tempo para você conciliar tudo, né? É muito tempo, não é do dia para noite. Não é Uma do coisa dia é pra você noite. ensinar alguém a tocar um violão, no outro dia o cara querer gravar um CD, né? É complicado. Tem que ir aos poucos Tem que ir mesmo, aos né? poucos. A evolução E querendo ou não, são pessoas, né? Sim. Você sabe que aquilo vai ficar tatuado na Sim, vida dela sim, pro resto da vida. Então, Sim. tem que Responsabilidade. avisar. Tem. Os desenhos, tem algum tipo de desenho que você não faz? Ou qualquer desenho você faz? Olha, eu faço quase tudo, só não faço suástica, né? Uhum. Do nazismo, né? Cruz de ponta cabeça. Não faço. Mas já chegou alguém pedindo? Já. Pedindo? Já? Já. Não faço. E aí você fala exatamente isso. Não Desculpa, não faço. Desculpa, é proibido, não faço. Aham. Acabou. E os símbolos hoje? O que as pessoas têm que ficar atentas? Que antes podia, hoje já fica aquela. Isso aí não dá, porque você tá. Os símbolos hoje é mais assim, você tem associação com crime, Aham. né? Uhum. Não tem. Então, né? Então você vai ter certeza, é assim, assado. A pessoa fala assim, não, pode fazer, eu acho que não tem nada a ver. Bora, mas avisei. Mas você avisa. Mas avisa. Não, pode tatuar, é isso mesmo, não sei o que, então vai. Você vai. Então tá bom, você quer. E existem alguns desenhos, vamos dizer assim, proibidos ou que significam coisas? Olha, que significam bastante. Agora, proibidos é mais a suástica, né? Aham. Suástica. E significa? O que a gente tem, assim, que pode significar algo que antes não era tanto, mas hoje a gente olha. Tem certas tatuagens que classificam uma certa tribo, Aham. uma certa. Como é que eu posso dizer? A pessoa participa ou faz parte de um grupo, né? Então aí não é proibido você tatuar, né? Sim. É mais o cliente que está desinformado e quer aquilo ali, né? E que não sabe, às Ele vezes. não sabe, né? você tem que falar, né? Por exemplo, o palhaço, antigamente a gente fazia muito palhaço. Aham. Aí o pessoal do crime começou a tatuar o palhaço, começou a tatuar a carpa, né? Cara. E carpa é um desenho legal. É bonito, né? Carpa é um desenho legal, tatuava-se muito. Os palhaços também eram legais. Também. Aham. A gente vem de uma geração de circo,
né? Verdade. Então teve uma época que levantaram até um questionamento, se você for fazer alguma coisa que é associado a alguma parte do crime, coisa tal, que você invente uma coisa nova, porque já pensou, tem muita gente que não é e vai se passar, né? Exato. Então, já que você quer ser diferente, você tem que criar uma coisa diferente para você realmente se identificar na sua tribo. Aham. E às vezes até quem já tinha uma tatuagem É, muita dessa gente e tinha. Muita gente tinha. A gente cobre palhaço hoje, a gente, né? Porque a pessoa já sabe, já fala, sabe, tá né? legal, né? Outros já fazem os palhaços desse tamanho, mas daí também já é, né? E eu, particularmente, eu gosto de tatuar, eu acho legal. Aham. Eu acho legal porque o palhaço você pode levar desde do estilo anime, Uhum. né? Pro realista. Uhum. E é rico em cor, Sim. é muito legal se tatuar. É. E a carpa já vem de uma cultura oriental também, É. né? Que a carpa ela se transforma na fênix, né? Depois tem o dragão, toda aquela história toda que tem um misticismo, Sim. né? Então é legal, né? E se a pessoa olhar para você ter uma carpa ali, você faz parte do crime. Podia inventar um outro desenho, É. Porque são desenhos bonitos, né? seria até melhor, Verdade. até para quem carrega aquilo. Uhum. Tipo assim, olha, eu sou diferente, eu sou mesmo, Aham. né? Agora todo mundo com que carpa, né? Não Aí já era. não é. Ficou confuso, né? Ficou. Então não dá pra você julgar pela tatuagem. É. Hoje não pode. Não mesmo. E eu acho que Somente isso é legal falar. No Japão já não. Já sabe, é da Yakuza. Tem certas tatuagens que os tatuadores chegam. Você é. Ah. Já Tem esse ali. cargo mesmo na hierarquia? Tem. Então você Então, pode tudo ter. bem. Se você não é, Não faça. você não pode fazer. O tatuador não pode tatuar. Olha Entendeu? isso. Então tem uma política. Aqui você já viu como é que é. Tudo desse jeito. Que legal, então o tatuador lá já conhece a Já política, sabe, já sabe a hierarquia, já sabe a hierarquia, toda. exatamente, é cultural, né? Uhum. Então, é isso, aqui é desse jeito. As pessoas cismar, olha, aquele fezinho, o fé do crime, a partir da manhã é o fé do crime, pronto. Nossa. Imagina quanta gente não tem um fezinho. Exatamente. Então tem que criar, quem tá na frente, Aham. né? Quem tá na frente, eu, por exemplo, aconselho sempre criar uma coisa nova, Nova. para que já fique mesmo e já vai ter um peso aquela tatuagem. Já tem aquele significado. Você entendeu? Né? Já vai ter Exato. o peso da tatuagem. Isso Né? Isso é muito legal. Quando você vê pessoas mais velhas indo tatuar e se descobrindo e gostando do corpo, gostando de si, o que passa na sua A cabeça? tatuagem ela tem o poder de aumentar a autoestima da pessoa. Uhum. Né? Quando você quer fazer uma tatuagem, você se identifica com aquela tatuagem. Por exemplo, você não se identificou ainda com o desenho, coisa e tal, mas na hora que você achar o desenho, você vai falar, eu quero. Entendeu? Eu quero. Vai ficar legal. Aí você faz, você sai dali feliz. Você sai assim até, ó. Quer mostrar Sai pra todo mostrando, mundo. né? Cavada, aquela coisa, mostrando a tatuagem. Né? Se a tatuagem fica desse lado, você vira pra lá pra mostrar. Você tira a foto só assim, né? A foto assim. Pra aparecer. Pra aparecer a tatuagem. Então, é assim, a tatuagem aumenta a autoestima, Aumenta com a certeza, autoestima. com certeza. E eu acho isso muito legal, porque a gente tem hoje muitas pessoas fazendo depois de mais velhas, Sim. entendendo esse conceito, né? De Sim. realmente, eu acho que eu sempre quis e me deu vontade, Me tô deu bonita vontade. assim. Sim. E às vezes eu até recebo mensagem de algumas pessoas falando assim, eu tenho uma tatuagem assim, eu acho muito legal, porque é a coisa da autoestima, de personalidade mesmo, Sim. né? E é a rebeldia que veio atrasada de uma certa forma, Sim. porque também existe esse preconceito, mas agora, com a pele mais fina, ou com a pele já envelhecida, né? Sim. E isso tanto faz, né? Se fosse para você pensar hoje num desenho de o que você gostaria para o seu futuro, o que você pensaria? Um tipo de arte, assim. Pro futuro, Que se você pudesse falar assim, eu acho que todas as pessoas mereciam ter esse desenho no corpo, por exemplo. a sua fé, né? A sua fé de uma certa religião, uma crença. Eu acho legal isso você ter no corpo, porque toda vez que você olhar para aquilo, você vai lembrar, né? Do teu Deus, daquela, né? Eu acho muito legal. E as pessoas fazem muito. Fazem. Né? O religioso está super em alta, né? As pessoas escrevendo passagens bíblicas, versos bíblicos, né? Imagens, né?
santos. Você é assim também? Você é uma pessoa de fé, de muita espiritualidade? Sim, sou com Jesus Cristo, sou conectado. Tento me conectar, né? Sempre, né? E você acha que isso faz toda a diferença quando você olha para as pessoas e vai desenhar algo nelas? Principalmente quando tem esse peso de isso era minha mãe, ou isso minha avó escrevia, porque querendo ou não, você carrega um pouco disso também, né? Você carrega. Mas o capricho é o mesmo, Aham. né? O capricho é o mesmo. Só que a gente, assim, é diferente. O cliente já vem com opção, ele já vem com aquela tatuagem. Você não sente insegurança na arte que ele quer tatuar, né? Tem gente que chega lá e fala assim, ó, o que você acha legal em mim? O que você acha legal? O que tá saindo mais? Uhum, é diferente. É diferente você trazer, tem um significado para a pessoa, já tem um conceito ali, né? Já tem um conceito ali. Então você fala, puxa, né? Tem outra história por trás disso aqui. Aí tem gente que chega lá no estúdio, né? Eu quero ver umas pastas, eu quero escolher um desenho, não sei o quê. Aí você mostra tudo. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ele mostra um dragão, depois mostra a carpa, depois mostra o outro. Aqui, qual dos três você acha mais legal? Ele só quer fazer um desenho. Ele só quer fazer um negócio. Aí você pega e fala assim, o que você acha mais legal? Não sei, faz o que você achar mais legal. Fala, não, vai embora, faz uma pesquisa, né? Oriento. Porque já aconteceu. Eu acho legal isso daqui, vamos fazer isso aqui. Eu faço, o cara vai embora, volta o japa. Eu queria fazer, eu achava melhor ter feito o tigre, não o leão, porque eu acho que o leão não tem muito a ver comigo, eu acho que o tigre era legal, entendeu? Então eu já passei por situações assim. Então hoje eu já falo, olha, vai embora, decide, Pensa, sozinho, né? A coisa entre você e você, não deixa a mulher opinar, porque tem mulher que vai lá também, não deixa o cara escolher, não deixa o cara... Mocô Entendeu? dele, né? Aí eu pego e falo assim, quem que vai fazer tatuagem? Aí ele, então deixa ele escolher, ele que vai carregar. Aí sai dali a mulher, não vai fazer essa, não vai fazer essa, vai fazer aquela. E é legal uma coisa que você falou agora é da pasta, né? Ainda existe pasta? Não, Não, a né? gente tem lá porque muita gente pede, mas a pessoa, é aquilo, já vem, olha, eu quero isso. Por que eu instruo a pessoa a ir embora e pesquisar? Porque normalmente tem, assim, a pessoa deixa se influenciar pela opinião do tatuador e ela muda todo o contexto que ela queria. Aí ela vai embora com uma tatuagem que não tem nada a ver com ela, como já aconteceu comigo. Então eu não opino. Nossa, cara chato aí pra tirar dúvida, pra ajudar a escolher. Não tem que ajudar você a escolher. Você já vem, eu quero isso. E pronto. Eu só vou falar, vamos melhorar aqui, melhorar ali, mostro as opções, tal, é isso, acabou. Agora, eu ajudar a escolher, eu não faço mais isso. Legal. E normalmente é aquilo que está relacionado à profissão da pessoa, aquilo que a pessoa mais gosta. Então, quem gosta de música vai tatuar uma coisa relacionada à música, é um instrumento de trabalho. Então, acho que tem que ter a identidade da pessoa Tem que também ter nessa sentido, escolha. né? Tem que ter sentido. Pra tudo na vida. Sim. A gente tá quase acabando, mas é uma última pergunta, uma das últimas. Todas as vezes que eu sempre pensava em tatuador, pessoas que fazem, né, tatuagem, a gente acha que vocês são meio serião, meio bravo, Tem aquela imagem, né? de medo, não é? Isso é de vocês em relação à própria seriedade mesmo? Ou você acha que isso já não tem mais como era antes? Até porque antes tinha essa coisa, né, do preconceito e tal, então você Sim. tinha que ser, tipo, firme no que você tava acho que ela fazendo tem no seu relacionado com trabalho. aquela- Isso, com a tribo de antes, Sim. no começo, né? Sim, antigamente as pessoas olhavam para tatuador, aquela parecia um motoqueiro, barbudo, É. gordo e tal, agressivo, né? Aí às vezes chega lá no estúdio lá, olha pra mim e fala assim, nossa, você que é o Japa? Nossa, imaginei ser um cara gordo, barbudo, cheio de tatuagem. Não, mas eu sou o Japa. Então, mas às vezes o cotidiano nosso é um pouco complicado, porque a gente trabalha com a concentração. Então, quando o cliente está falando o que ele quer, sua cabeça já está imaginando o que você vai fazer. Então, sem muito riso, sem muita bagunça, porque essa distração ali na hora, né? Por exemplo, eu quero fazer esse desenho, eu já estou pensando, a agulha tal, tinta tal, a pele dela isso, a pele dela aquilo. Tem coisa que a gente não precisa ficar passando tudo isso pro cliente. Porque tem caso de tatuador que coloca o cliente ali, explica tudo para ele. O cara não quer ouvir aquilo. O Ele cara quer quer sair com a fazer, tatuagem. Então, beleza, você quer fazer tatuagem? Então, eu já fico... E ali, na hora que você está montando, você está concentrado. Então, você não conversa muito. Né? Então, já dá essa aparência. Mas, antigamente, tinha essa, né? Maldão, tal. Não é, isso aqui. Né?
Então a dica é, o seu tatuador é tipo o seu dentista. Não dá pra você ficar falando com ele o tempo inteiro, porque não vai conseguir fazer o que precisa, né? Exatamente. É que a pessoa acha que vai ficar 2, 3 horas lá, eu vou bater um papão, né? Mas não dá Não é, também. tem uma hora que você tem que ser, não é psicólogo também, né? Terapeuta. Não é verdade? Tipo Tem gente isso. que quer esse tipo de atenção. Você tem que entender. E você tem que estar concentrado. Exatamente, a pessoa quer fazer uma linha e quer contar pra você toda a história da linha, né? A gente ouve tudo, explica, vê a parte técnica, coisa e tal, mas aquela história toda, a gente ouve, mas já pensando em resolver o desenho, né? Antigamente a pessoa fazia uma entrevista, perguntava, mas hoje está tão corrido para todo mundo que se você parar para ouvir isso, exatamente, muita gente não gosta de papo também. Faz a tatuagem aí que eu tenho que ir embora e acabou. Pronto. Acabou. Então não é por mal, o coração não é peludo. Não é, o coração Não, é pois é. O coração não é peludo, é porque ele tem que estar concentrado ali. Não, Então não não é. tenha medo, respeite. Quando ele conversar, você conversa. Não. Se ele não conversar, você fica na sua. Fica na sua, sua tatuagem vai sair, ó. Vai ficar linda, né, Japa? Tem uma situação também. Você levar todo mundo para ir lá ver você fazer tatuagem. Nossa. Entendeu? Quando você vai no dentista, você leva alguém? Não. Não dá. Não dá. Então, você vai fazer uma tatuagem, vai você, mais um. Não leva todo mundo, porque atrapalha. Começa no silêncio. Daqui a pouco tá todo mundo. Ou começa a brincar com o outro, o cara começa a dar risada, começa a balançar. Você tá entendendo? Você que lute, né? E eu que me viro. E tem gente que não para de falar. Não para de falar. Você, concentração tua tá ali, ó. E você fala, você olha assim, você fica sem entender, né? Então tem gente que não tem o Simão Quando você vai falar, gente, silêncio. Não leve. Por favor. Não leve, não Não. leve. Você já precisou? Já, mas eu falo, não, eu já. Ó, sai todo mundo aqui. Todo mundo Sai, que não sai dá. todo mundo aqui. Boa. Tem gente que sai, cara grosso, sei que. Entendeu? Mas não é, meu. Né? Não é. Trabalho. Olha, já aconteceu de eu estar tatuando, a gente entende que às vezes não tem com quem deixar o filho, mas leva o filho no dentista, né? Vem correndo, bate na maca, balança a maca, abraça a mãe, começa a chorar, derruba doce no chão e vira aquilo, sabe? Não dá, minha gente. Mas ó, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Acho que a gente deu boas dicas para as pessoas, né? Pensar no que quer fazer, como fazer, respeitar o trabalho. Parabéns pelo trabalho que você faz. Realmente Obrigado, você é eu um que agradeço artista. a oportunidade. E foi muito gostoso conversar, né? Muito gostoso mesmo. Conheci coisas que eu não conhecia. E ó, eu vou abrir aqui meu leque, minha mente. Ele falou que eu não achei ainda o desenho. Então, Mas quando você achar, Acha? achar. Acha? Todo mundo tem a sua tatuagem dentro de si, a gente só põe ela pra fora. Legal, aí fica a boa. dica então. Fica a Viu? dica. Gostou? Gostei, amei. Então você de casa faz o seguinte, minha gente, segue ele aí na internet, continua vendo os nossos vídeos do Maravicast, compartilhe, comente, manda pra todo mundo, porque logo logo a gente já volta, né? É isso aí, rapidinho. Viu? Tchau.